Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Inteligência Jurídica. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ivana Bonfim, eu sou sócia da área imobiliária do Machado Meyer Advogados, no Rio de Janeiro. Estou aqui hoje com o meu sócio de Belo Horizonte, o Bruno Costa, também sócio da área imobiliária, e nós vamos aqui discutir um pouco a perspectiva atual do mercado de escritórios no Brasil, principalmente decorrente dos efeitos da pandemia do Covid-19. Olá, Bruno, seja bem-vindo. Vamos começar a nossa discussão. Olá, Ivana, muito legal estar aqui. Abraço aí a todos que estão nos ouvindo. Acho que a gente vai ter uma discussão muito interessante aqui. Estamos vivendo aí um momento de retorno às atividades presenciais e é um contexto adequado para a gente analisar aí quais são as perspectivas do mercado de escritórios versus aí o momento de retorno e novas adequações do mercado de trabalho ao momento pós-pandemia. Espero que todos aproveitem aí, que seja bem legal o nosso bate-papo. Bruno, no início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, muitos chegaram a discutir que seria o fim do mercado de escritórios no Brasil, né? Com a migração para o trabalho remoto, muitas empresas chegaram a fechar seus escritórios, devolver lajes corporativas. No judiciário também a gente viu muitas discussões sobre renegociação de valor de aluguel, sobre a redução do valor da multa pela devolução antecipada de escritórios comerciais pelos locatários. Mas agora, em março de 2022, 2 anos depois, no cenário em que a gente está vivendo, em que a OMS está discutindo o rebaixamento da pandemia de Covid-19 para uma endemia, os principais centros urbanos do país já desobrigaram o uso de máscaras em ambientes fechados e as atividades corporativas começam a voltar com maior intensidade, acho que é um bom momento para a gente fazer um balanço, né, do que passou e das perspectivas futuras para este mercado de escritórios. Qual é a sua opinião a respeito? O que você acha que vai acontecer nos próximos tempos e qual a sua visão sobre esse mercado tão relevante? Legal, Ivana. Então, é exatamente o que a gente está vivenciando, né? A gente passou aí por um período de isolamento total e agora, aos poucos, a gente está vendo o retorno das atividades presenciais por todos esses motivos aí que você citou. Estamos sendo convidados aí, né? Nós, operadores aí do mercado e todas as empresas, as corporações, estamos sendo convidados a avaliar qual vai ser o modelo mais adequado de retorno às jornadas de trabalho. Eu acho muito interessante a gente falar, né, abordar esse tema hoje no nosso podcast, porque como a gente já estuda o mercado imobiliário há muito tempo, a gente teve a oportunidade agora de olhar para o mercado de lajes corporativas e aluguéis de escritórios para avaliar aí em que contexto desse retorno para as atividades presenciais esse mercado vai ser impactado, né? A gente já vinha observando no momento pré-pandemia que esse mercado ele estava meio esquecido, né, um mercado aí com poucos reajustes em relação aos valores do metro quadrado de aluguel, pouco interesse em relação dos incorporadores, dos desenvolvedores, uma vez que eles estavam privilegiando aí os residenciais, galpões logísticos, né, a gente teve um boom muito grande de galpões logísticos, e o momento em que o mercado começou a olhar para o mercado de escritórios, a gente veio com a pandemia, e o mercado foi como um todo impactado, e agora com esse retorno a gente vai aí avaliar o que a gente tem de perspectivas. A gente não tem as respostas, né? Acho que hoje o que a gente vai conseguir discutir aqui é justamente para que lado a coisa vai caminhar, mas de início o que a gente sabe é que não temos ainda a resposta para como vão ser as novas práticas. E com certeza, né, o modelo de trabalho que as empresas vão adotar nessa nova fase pós-pandemia, né, será que a gente pode falar já em pós-pandemia, mas nessa retomada já com a diminuição, né, do contágio do Covid-19, o modelo de trabalho que as empresas vão adotar, né, se presencial, se remoto, se um modelo híbrido ou mais flexível, vai impactar diretamente nesse mercado de escritórios. Exato, Ivana. Então, acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer nesse momento é qual modelo de trabalho a gente deve adotar, né? Qual que é o modelo mais adequado para cada companhia, corporação, escritório, etc. A gente tem aí visto no mercado quais são os pontos positivos, né, os favoráveis em relação ao home office. A gente foi forçado a ficar em um regime de isolamento praticamente total. E o que a gente aprendeu aí desse período? Primeiro,
o home office ele nos permite equilibrar melhor a nossa vida pessoal e profissional, né? Segundo, a gente consegue equacionar melhor ali os tempos com deslocamentos, né? Não tem mais aquelas horas perdidas em trânsito, deslocamento casa, trabalho, trabalho casa, saio cedo, chego à noite, cansado. Então, ganho em qualidade de vida em relação a isso. Diminuição de custos, né? Alimentação, vestuário, próprio transporte. Consequentemente, a gente teve aí uma melhoria e por vezes até o aumento na eficiência de algumas tarefas, e aumento de produtividade, porque a gente está ali focado e concentrado no momento do trabalho. Então a gente tem pontos muito favoráveis em relação ao home office. E quando a gente fala aí de uma passagem, né, um retorno para o presencial, ainda que de forma híbrida, a gente vai ter que tentar pegar aí o melhor dos dois mundos, né? Trazer aí o que foi bom do home office e continuar implementando o que era bom, o que era legal da época do presencial. Bruno, com certeza. Eu concordo aí com a sua visão das vantagens do home office, mas a gente, para poder fazer uma análise desse novo modelo de trabalho, a gente também tem que considerar os pontos negativos, né? A gente viu também, ao longo da pandemia, o aumento do número de casos de doenças mentais em razão do excesso de trabalho e da ausência de convivência social das pessoas, a diminuição da troca de experiências e de criatividade, impactando a manutenção e a propagação de cultura das empresas, as perdas decorrentes, inclusive, da diminuição da produtividade dos trabalhadores, né? Se no primeiro momento o fato de você perder menos tempo com deslocamento casa-trabalho, né, de você estar mais tempo ligado no computador, deu uma impressão de aumento de produtividade, ao passar dos meses, né, ao longo desses 2 anos, o cansaço, o desgaste mental das pessoas por esse excesso de trabalho e excesso de horas conectadas também começou a impactar negativamente na produtividade dos trabalhadores. Então, essa questão de aumento de eficiência, de produtividade, tem que sempre ser avaliada, né, das duas formas. Sem dúvida, eu acho que o melhor seria a gente avaliar um modelo híbrido, né, e flexível, que a gente conseguisse levantar as vantagens, né, tanto do modelo do home office quanto do modelo presencial exclusivo. Exatamente, Ivana. Então a palavra de ordem é equilíbrio, né? A gente vai ter que equilibrar aí a jornada presencial, né, 100% presencial, com a jornada de trabalho 100% home office. Acho que o que eu tenho visto aqui do mercado, de uma forma geral, como conceito é a flexibilização, né? A gente, como eu disse no começo, não temos ainda a resposta correta, isso vai ser empírico mesmo, vai ser na prática e vai depender de cada companhia, né? Do que você citou aí, do DNA, da criação de cultura, isso tudo vai influenciar na decisão do modelo a ser adotado, mas o que a gente já tem visto aí o mercado sinalizando são flexibilizações tanto dos dias de trabalho, né? Vamos trabalhar lá no formato TQQ, vou folgar na segunda e na sexta, folgar entre aspas, né? Eu vou trabalhar home office segunda e sexta, e terça, quarta e quinta presencial, e também temos visto aí uma flexibilização real, né, uma flexibilização de horário, não necessariamente de dias, então entra mais tarde, sai mais tarde, entra mais cedo, foge ali dos períodos de pico, de trânsito. Acho que cada empresa aí vai ter que avaliar e adequar qual que é a sua realidade, né, se adequar aí ao que vai atender melhor aos benefícios para os seus funcionários, para que a gente então aproveite sim o melhor dos dois mundos que a gente viveu, né, o home office e o presencial. Bruno, com certeza não tem certo e errado nessa história. Eu acho que cada companhia, cada empresa vai ter que adequar, né, essa nova forma de trabalhar, tirando os aprendizados da pandemia, né, e adequando essa nova realidade. Mas, sem dúvida, a flexibilidade e o equilíbrio são as palavras de ordem para garantir um bom ambiente de trabalho, no qual você consiga captar, né, as vantagens do modelo presencial e do modelo de home office. Mas, sem dúvidas também, eu acredito que não é o fim dos escritórios corporativos. Esse ambiente formal de encontro entre as pessoas vai ter que continuar a existir, nem que sejam apenas para a realização de reuniões com clientes, das reuniões internas entre os colaboradores. Muito provavelmente, os escritórios, como a gente via no formato antigo, não continuarão a existir, né? Eles vão ter que ser remodelados. Vai se pensar no espaçamento entre as estações de trabalho, né? Porque se verificou que esse distanciamento físico é importante para evitar a contaminação e a propagação de doenças, como se viu com a Covid-19.
Covid-19, mas também para criar espaços de troca mais colaborativos, espaços de convivência entre as pessoas que trabalham naquela empresa, tá? E outra coisa que eu também acho super importante e que tem se discutido muito no mercado é a necessidade de investimento em novas tecnologias e ferramentas de trabalho, não só para facilitar, né, o deslocamento dos profissionais que têm que estar plugados em casa como no trabalho, né, o acesso aos sistemas corporativos, mas também para garantir a segurança das informações. A gente viu também agora na pandemia um aumento, né, do boom de fraudes digitais e de vazamento de dados. Então vai haver uma necessidade de investimento em tecnologia nessas ferramentas de trabalho para se proteger essa informação, né, da empresa, que é também um bem a ser protegido. O que a gente tem visto de discussões no mercado é com relação às adaptações da arquitetura desses novos escritórios, né? Os espaços, muito provavelmente, eles não vão poder ter uma única destinação, vão ter que ser espaços adaptáveis que tanto sirvam como estações de trabalho para as pessoas que vão trabalhar eventualmente no regime de revezamento, como também para propiciar a convivência entre as pessoas, né? Lugares de cafeteria, de reuniões, mas reuniões no formato não do que a gente tinha antigamente, de todo mundo sentado ao redor de uma mesa, mas realmente num espaço de troca colaborativo, de convivência, para justamente propiciar a manutenção, né, da cultura daquela empresa. Exato, Ivana. E aí, nesse contexto, eu acho que é onde a gente consegue pensar um pouco aí nas expectativas do mercado, né? As expectativas das companhias operadoras do mercado para o período pós-pandemia, né? Esse período de retorno. Bom, o que eu tenho visto e eu imagino que possa ser o drive para o nosso futuro do mercado? Bom, primeiro, quando a gente avalia, a gente sempre olha para a companhia, né, para as companhias em geral, a gente olha para o mercado em si e a gente olha para a economia. Quando a gente olha para as companhias, o que eu tenho visto é um desejo de retorno, por tudo isso que você disse, principalmente para as questões de desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento da cultura, do DNA, para a gente ser mais eficiente, para a gente voltar a ter as relações interpessoais. Eu vejo que as companhias elas estão com um apetite muito grande para retornar e para poder continuar investindo nesse mercado. Vale lembrar que o mercado de escritórios, como eu havia dito no começo, ele estava defasado em relação a outros mercados como mercado residencial, mercado de shopping center, mercado de galpões logísticos. Mas quando a gente olha para o cenário macroeconômico, né, e para o mercado em si, esse otimismo não está tão grande. Vários fatores aí influenciam. A gente vê aí 2022 é um ano de eleição, né? Um ano de eleição é sempre um ano complicado para investimento, porque a gente não sabe para que lado a economia vai. A economia em si também não passa tanta confiança para o investidor, na medida em que você tem vários fatores que também influenciam e trazem volatilidade para o mercado. A exemplo, a gente tem a invasão, né, a guerra da Rússia, que impacta o mercado como um todo. Então, a gente ainda não consegue saber para que lado os ventos vão soprar. A gente só sabe que todo mundo quer voltar. A gente sabe que todo mundo quer investir. Como isso vai ser feito, acho que o tempo é que poderá nos dizer. E eu acho que o que a gente tem de certeza em relação a esse retorno e a esse otimismo do mercado é, de fato, essa definição, primeiro, de qual modelo que a gente vai ter como mais adequado, caso a caso, empresa a empresa, e a adequação dos produtos, né? Foi o que você disse. Criar ali espaços de descompressão, criar salas de convivência, criar equipamentos e criar lajes e imóveis e, enfim, produtos que possam atender melhor aí essa necessidade. Veja que durante o período de pandemia, as empresas não pararam de contratar. Pelo contrário, grande parte das empresas aumentou o quadro de funcionários durante o período de pandemia. Por outro lado, elas deixaram de ocupar os espaços e muitos devolveram, né? Muitos contratos de locação foram revistos para poder diminuir as áreas locadas. Então, o que as empresas vão enfrentar agora é esse retorno para espaços menores, espaços que precisam ser otimizados para poder suprir essa necessidade aí de convivência, de áreas de descompressão, de tecnologia, de, enfim, conforto para o funcionário, com um quadro de funcionários maior do que quando ele saiu para o período de isolamento da pandemia. Acho que esse que será o grande desafio e o mercado ele tem se movimentado e ele está preparado para poder atender a essas expectativas. Acho que as perspectivas são muito boas, principalmente da parte das companhias, para absorver essas demandas que virão, tão logo as empresas e companhias elas consigam identificar ali qual que vai ser o regime de trabalho mais adequado para elas.
Com certeza, Bruno. Eu acho que a gente pode concluir dessa nossa conversa é que, muito embora o padrão e a forma de trabalhar das companhias possa ter se adaptado ao longo desses 2 anos de pandemia, a gente pode dizer que os escritórios vão continuar sendo fundamentais, como uma forma das empresas manterem parte, pelo menos, da sua força de trabalho, dos seus colaboradores convivendo, né, e reproduzindo a sua cultura, desenvolvendo novas ideias, novos produtos, a troca de informações, tá? Mas que também, por outro lado, né, embora seja possível hoje a convivência do trabalho presencial e do trabalho remoto e da gente fazer até situações de revezamento, a necessidade de você ter esse espaço físico vai continuar a existir, tá? E o que a gente também percebe é que aquela premissa basilar do mercado imobiliário, de que a localização é tudo, obviamente isso continua e fica ainda mais forte no momento de crise no mercado imobiliário. Ou seja, a localização dos prédios comerciais ainda vai continuar sendo um motor dentre os empreendimentos que vão dar certo e os empreendimentos que não vão dar certo. Mas não só a localização. Outros fatores que os empreendedores vão ter que ficar atentos nesse mercado de escritórios dizem respeito à infraestrutura acessória, né, que esses prédios vão disponibilizar para poder melhorar a experiência do usuário desses edifícios, como também questões de sustentabilidade. Cada vez está mais em voga e a pandemia trouxe essa discussão mais à tona da necessidade de adaptação desses prédios também para reduzir, inclusive, custo com energia, com consumo de água e com a própria emissão de gás carbônico. Então, assim, essas premissas de localização, critérios de sustentabilidade e adaptabilidade dos espaços e propiciar uma melhor experiência para o usuário, sem dúvida, vão ser 3 fatores que vão permear o mercado de escritórios nos próximos anos. Muito legal, Ivana. Isso que você está dizendo traz para a gente aí uma reflexão, inclusive em relação a oportunidades, né? A localização hoje é um ponto que pode ser discutido, né? A gente vai continuar insistindo em Faria Lima, a gente tem a oportunidade de criar, expandir para a Zona Leste, Zona Norte e criar infraestruturas onde o funcionário, quando ele vai fazer o deslocamento dele para o regime presencial, ainda que num regime híbrido, né? Nos dias que ele tiver que fazer presencial, ele precisa se deslocar horas no trânsito, ou eu tenho a possibilidade de fazer uma estrutura mais próxima da casa dele que o atenda, e com isso a gente também continuar diminuindo os impactos do deslocamento no trânsito, melhorando a qualidade de vida e melhorando a eficiência e a produtividade. Acho que a gente tem bastante coisa para discutir aí, quem sabe num próximo episódio a gente pode abordar esse tema. É isso aí, Bruno. Acho que isso é pauta aí para uma nova discussão. A gente pode deixar isso para a gente conversar no nosso próximo episódio. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo. Foi um prazer estar aqui com vocês, debatendo sobre o mercado imobiliário de escritórios no Brasil. Bruno, obrigada aí pela participação. Sempre bom trocar ideia com você. Até a próxima. Obrigado, Ivana. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa. Para nós é sempre um prazer poder falar sobre o mercado imobiliário, sobre as perspectivas e trazer aí a nossa visão empresarial sobre o que a gente espera pela frente. Até a próxima, espero vê-los em breve. Pessoal, um grande abraço. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.